Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa. Você pode assistir esse programa no meu canal no YouTube, esse e todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Você que está ouvindo aí o programa a essa hora da madrugada, 2 da manhã, e que está aí pela primeira vez, né? Você que está sempre aí, gratidão pela sua presença, gratidão pela sua companhia. Mas você que está ouvindo, que você está chegando aí de repente pela primeira vez, se você não estiver podendo anotar meu número de celular, que daqui a pouquinho eu vou te falar, você não se preocupe se não der para você anotar, né? De repente você está dirigindo aí na madrugada, ouvindo a Vibe Mundial e não pode anotar. Mas você grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Depois você me encontra no YouTube, no Facebook, no Instagram. E aí você entra em contato comigo, né? No meu canal lá no YouTube você pode ver, fica o tempo inteiro lá passando o número do meu celular. Então é só você entrar no canal, pega o número do meu celular e me manda uma mensagem. Eu falo de psicanálise, eu falo de constelação familiar, eu falo de hipnose, eu falo de reiki, eu falo de terapias integrativas, né? Eu integro essas terapias sempre na busca do autoconhecimento, sempre para te ajudar no teu processo de evolução e no teu autoconhecimento. À medida que você vai ampliando o conhecimento sobre você, você pode muito mais, né? Você poderá muito mais, não tenha dúvida. E ampliar o conhecimento sobre você e principalmente o conhecimento do seu inconsciente, né? Trazer para o consciente aquilo que está no inconsciente, né? Essa é a tese da psicanálise. Nós temos um inconsciente e esse inconsciente movimenta a nossa vida. Se a gente não tem consciência desse inconsciente, a nossa vida vai seguindo esse padrão e que muitas vezes não é o melhor, não é o mais saudável, não é aquilo que eu quero. E por que mesmo assim eu não faço o que eu quero? Por que mesmo assim as coisas não dão certo? Porque tem todo um movimento inconsciente segurando, travando, vinculando essas lembranças, essas frases, isso que você aprendeu principalmente na sua fase infantil. Principalmente na sua fase infantil, quando você, até os 10 anos de idade, alimentou 80% desse inconsciente, né? Então é bastante coisa, e essa é a ideia da psicanálise, essa é a ideia do meu trabalho, essa é a base do meu trabalho, trazer para você consciência, né? E aí lembra bem, 80% é da fase infantil, mas tem 20% que acontece na fase adulta. Né? O que aconteceu na sua fase adulta, quais foram os eventos que aconteceram na sua fase já adulta, já da adolescência, já do começo da fase da pré-adolescência, 11, 12 anos, que podem estar aí gravados nesse inconsciente e estão te movimentando por esse caminho que você até agora não está entendendo por que ele não muda. Por que ele não muda? Porque você não está permitindo mudar. Simples assim. É bem simples mesmo, é assim, né? Mas é porque eu acho que tem alguma coisa, é porque eu acho que tem algum trabalho feito, é porque eu acho que deve ter, pode ser que tenha sim, mas a grande parte, a grande maioria, a grande maior parte é você próprio, né? Jesus disse, reconcilia-te com os teus inimigos. Quem que é o teu maior inimigo? Quem é o nosso maior inimigo? Você sabe quem é? Não é esse cara que você está pensando aí não, que está concorrendo ao segundo turno, não é ele não. O teu pior inimigo é você mesmo, é você mesma, você mesmo, você mesma. Nós mesmos somos o nosso maior inimigo. Por quê? Porque a gente permite
que essas questões inconscientes, elas movam a nossa vida. E elas vão ficar movendo, e elas vão ficar movimentando, até que você crie a consciência. E como é que você faz isso? Tem um monte de formas, né? Tem um monte de maneiras, mas eu indico e trabalho, óbvio, com terapia. E eu acho difícil, né, você acessar todo esse conteúdo se não por terapia. Existem várias técnicas terapêuticas, uma é melhor do que a outra, né? Você que já me ouve sabe o quanto eu falo sobre isso, né? O quanto eu entendo que todas as terapias são muito importantes. Não tem nenhuma que seja melhor do que a outra, nenhuma, absolutamente nenhuma. Nem a psicanálise que eu trabalho não é melhor do que nenhuma outra. Mas a única que aprofunda as questões é a psicanálise ou a psicologia. É que a psicologia é uma terapia de longa duração. Psico, alma, logia, estudo, psicologia, estudo da alma. É ótimo, é importantíssimo, mas o terapeuta, o psicólogo, a psicóloga, ela vai analisar a tua alma como um todo, você como um todo, a tua existência como um todo. Isso é muito importante, mas é longo prazo. Ninguém vai conseguir analisar uma alma, né? Psicologia, ninguém vai conseguir estudar uma alma em pouco tempo, não tem como. Na psicanálise tende a ser mais rápido, porque a psicanálise entende exatamente isso que eu estou falando, que nós temos um aparelho psíquico, dentro desse aparelho psíquico existe o inconsciente, e esse inconsciente é o grande movimentador. Né? Então vamos entender o que tem nesse inconsciente. Então a gente foca a tua questão, você vai chegar lá comigo e eu vou fazer a primeira pergunta: o que te traz aqui? E você vai me dizer qual é o teu maior incômodo naquele momento. E a gente vai focar nisso. Claro que a partir daí a gente vai olhar muitas coisas, mas o foco é aquele. Então há uma tendência de ser mais rápido, mas não é melhor nem pior do que qualquer outra, né? Então existem formas e imensas formas de você acessar os teus conteúdos, de você acessar esse teu inconsciente e você começar a fazer mudanças. Né? O processo terapêutico é um deles, né? O processo de terapia com psicanálise é um deles, e é o que vai aprofundar, né? É o que vai aprofundar, é o que vai trazer muita informação, que vai trazer muito conteúdo para você, né? Então essa é a base do meu trabalho. E eu tenho falado aqui já há 2 programas, esse é o terceiro, eu tenho falado sobre mecanismos de defesa, né? Eu falo muito de espiritualismo, de espiritualidade, da parte energética, porque eu também trabalho com isso, mas eu tenho focado esses 3 últimos programas nos mecanismos de defesa, que é um tema especificamente, classicamente psicanalítico, e que é importante a gente entender. E aí é importante que você ouça os outros 2 programas para você poder entender de que maneira que os mecanismos de defesa surgem, a partir de que movimento nós disparamos os mecanismos de defesa, né? Eu já expliquei isso no outro programa. Se você tiver interesse, ouça para você saber, né? Porque é um conflito entre o ego e o id, com a supervisão crítica, algoz do superego, que gera um mecanismo de defesa. E um dos mecanismos de defesa, que é esse que eu quero falar hoje, e eu não vou falar muito dele, eu vou falar rapidamente dele, mas ele tem um nome que é muito mais comum, e é sobre essa outra questão, e até uma técnica terapêutica que eu quero falar, porque essa semana me procuraram para falar sobre isso, para perguntar sobre isso, e toda vez que no meu trabalho, durante a semana, algo me chama a atenção, eu gosto de trazer aqui para o nosso programa, aqui para a nossa conversa, né? Sempre, de novo, com o intuito de te informar, levar informação para você, né? Para que você reflita, para que você pense sobre,
né? O mecanismo de defesa que eu quero falar hoje, ele se chama regressão, né? Que é diferente, né? Não é muito, mas não é a mesma regressão do processo terapêutico de fazer regressão a outras vidas, regressão a essa própria vida, né? Existe a regressão que a gente pode fazer para essa própria vida, existe a regressão de vidas passadas, para quem acredita, né, nas vidas passadas, e eu vou falar disso, e é sobre isso que eu quero falar, mas eu vou dizer também aqui sobre o mecanismo de defesa que é a regressão. O próprio nome já diz, é regredir. Regredir a quê? Regredir a uma fase, regredir a um momento em que eu posso ter aquela atitude, né? Então imagine você, por exemplo, é muito comum a criança com 10 anos, 11, 12 anos, 8 anos, uma criança que já deixou de fazer xixi na cama, por exemplo, já há muito tempo. Né? A criança faz xixi na cama ali até a fase anal, que são as fases do desenvolvimento, né? As fases do desenvolvimento humano. E é nessas fases que se compõe aí 80% desse inconsciente, né? Então a gente passa dos 2 aos 5 anos por uma fase de desenvolvimento chamada fase anal. Também, se você procurar lá nos meus programas no YouTube, você vai ver que eu já falei dessas fases, né? Bem explicado lá. A fase anal compreende aí dos 2 aos 5 anos e é quando a criança começa a ter controle e ela já deixa de fazer xixi na cama. Ela já deixa de usar a fralda, ela já vai desfraldando, ela já sabe ir no banheiro, ela já vai no banheiro, ela já pede para ir no banheiro, né? Então ela já não faz mais. E por que que ela volta a fazer numa idade já mais adulta, né? 9, 10, 12 anos, às vezes até adulto. Às vezes tem casos de pessoas adultas que fazem, né? Por quê? Porque elas regridem, elas acionam esse mecanismo de defesa, né, que é a regressão, e elas regridem aquela fase onde ela podia fazer xixi na cama a hora que ela quisesse. Ela fazia xixi a hora que ela quisesse, não é na cama, né? Ela fazia na fralda, normalmente ela estava na fralda. E ela fazia a hora que dava vontade, né? Essa fase infantil é uma fase muito tranquila, porque a criança sente vontade, faz. Ela não tem nenhuma preocupação de segurar, de esperar a hora certa, de esperar o momento certo, de esperar o local certo, né? Que fase boa, né? Que fase boa da vida de a gente não precisar segurar, simplesmente deu vontade, solta, né? Então, esse adulto, esse adolescente, essa criança ali de 10, 8, 9 anos, que já parou, né, essa fase, que já saiu dessa fase, ela volta a fazer. Por quê? Porque tem algo incomodando. O mecanismo de defesa, ele age, ele é acionado a partir do conflito ego-id. Desejo e realizar ou não desejo. Né? À medida que essa criança, à medida que esse adulto ele tem esse conflito, à medida em que esse conflito é gerado, ele não sabendo lidar, tentando não sofrer com isso, ele dispara o mecanismo de defesa. E existem vários mecanismos de defesa, a regressão é um deles. E ele pode regredir a essa fase infantil, onde tudo era permitido, onde ele podia tudo, a hora que ele quisesse. Por que agora eu não posso? Por que agora eu não posso realizar esse desejo? Eu quero tanto isso, vai ser tão importante para mim, e por alguma questão eu não posso, eu não realizo. E eu não lido com isso, e eu não suporto isso, eu não seguro essa onda, eu não seguro essa dor, eu não seguro esse desejo. E aí eu posso fazer esse movimento acionando o mecanismo de defesa da regressão. E aí a pessoa vai fazer xixi. Ou vai ter uma crise de choro, né? Imagine um adulto, a partir de um momento em que ele não pode lidar, que ele sente a dificuldade de lidar com uma determinada situação, ele tem uma crise de choro, né? Uma crise de birra, como se fosse uma criança mesmo.
né? Ele regride até a fase infantil, aonde ele podia fazer isso, onde era permitido ele fazer isso, onde, quando ele fazia, em geral, alguém vinha acariciá-lo, fazer carinho, toma conta dele, o que está acontecendo, vem aqui, não chora, fica aqui, pega no colo, né? Dá o carinho que ele estava querendo, né? Então, o que esse adulto, quando ele vai para essa crise, né, o que ele quer? Ele quer esse colo, ele quer que alguém pegue ele no colo, ele quer que alguém acaricie, ele quer que alguém acalente, ele quer que alguém diminua essa falta, essa dor que ele está sentindo, né? Então, isso é um mecanismo de defesa chamado de regressão. Você faz isso habitualmente, isso acontece habitualmente, uma vez ou outra, né? Está dentro do normal do ser humano, não tem problema nenhum. Mas se isso tem acontecido, se isso vem acontecendo, é importante que você olhe para isso, porque você está acionando muito esse mecanismo de defesa, né? É uma forma de você diminuir a sua dor. Mas, por outro lado, não é saudável, né? Um adulto está sempre chorando, dependendo da forma, dependendo do momento, ele cai numa crise de choro, do nada, ali, né? Enfim. Então, é importante que você olhe para isso, né? Para os acionamentos dos mecanismos de defesa. É importante que você entenda, né? Todos eles, para que você possa ir se identificando, né? Para que você possa ir aí se identificando, né? Lembra que, se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo, me pergunta, marca a sua sessão, agenda a sua sessão, vem conversar comigo, né? Se você é um adulto que de repente não consegue segurar o xixi, pode não ser só, né, um problema orgânico, e normalmente não é, né? Pode ser muito mais psíquico, emocional do que orgânico, né? Então, é importante que você procure ajuda. Eu fico à sua disposição. Me encontre no meu canal no YouTube, me mande por lá uma mensagem, pegue lá o meu número de celular e me mande uma mensagem. Me encontre no Instagram, Sidney Rosa Terapeuta, ou como Florescer Violeta, que é o nome aqui do programa da Vibe Mundial, e também é o nome do meu espaço no Tucuruvi, em São Paulo. Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, em São Paulo. 3 minutinhos, você saindo da catraca, em 3 minutinhos você está no meu espaço, né? Me encontra também no Facebook, como Sidney Rosa, também como Florescer Violeta, e aqui na rádio, todos os domingos, às 2 da manhã. E eu quero falar também sobre regressão, mas o processo mesmo de regressão, né? Existem terapeutas que trabalham com isso, e essa semana uma pessoa me procurou me perguntando se eu fazia regressão a vidas passadas ou regressão de memórias, e eu disse que não, né? Eu trabalho com hipnose. Na hipnose, nós até podemos trabalhar dependendo do movimento, né? E aí também não vai dar tempo de eu falar agora sobre a forma com que eu trabalho com a hipnose, mas você pode me perguntar e eu te explico, ou assistir em algum dos meus programas específicos que eu falei de hipnose. Eu trabalho com a hipnose sempre de uma forma terapêutica, e eu percorro primeiro o caminho emocional para depois fazer a hipnose, né? Primeiro a gente fala do caminho emocional, para depois aplicar a hipnose. Então é possível fazer? Nessa vida. De vidas passadas eu não trabalho. E quando alguém me pergunta, eu sempre dou aqui a minha opinião, apenas a minha opinião. Eu não recomendo. A regressão a vidas passadas eu não recomendo. E eu vou explicar por quê. Mas eu digo para a pessoa, olha, é só a minha opinião. Se você quer realmente fazer, o que é importante? Busque informação com alguém que já tenha feito, com um terapeuta, com uma pessoa de fato confiança, porque é um processo extremamente delicado.
né? E precisa ser confiável. Qual é a confiança de que esse processo vai estar, de fato, levando você para essa sua vida passada, né? Então, existem excelentes profissionais, né? E se informe, eu não indico nenhum, né? Não conheço nenhum, não indico nenhum, até porque, como eu disse, eu nem indico essa terapia. E eu vou explicar por quê. Eu acredito, sim, óbvio, né? De novo, né? Quem me conhece, quem me ouve aí sabe o quanto eu falo sobre isso, né? Eu acredito nos processos reencarnatórios. A vida, para mim, só tem significado porque eu acredito, né, nos processos reencarnatórios, nessa nossa continuação de vida da nossa alma. Nosso corpo muda, mas a nossa alma, o nosso espírito é o mesmo, já há 200, 300 vidas, inclusive, né? A inteligência universal, ela nos manda para cá, né? Todos nós que estamos aqui nesse momento encarnado, nesse momento carnal, né? Encarnados aqui, cumprindo aqui essa jornada, essa inteligência universal, ela nos manda para cá sem as lembranças. Não é isso? É isso. Ela nos manda para cá sem as lembranças, né? Raríssimas pessoas têm acesso naturalmente, pelo próprio processo mediúnico dessas pessoas, e são raríssimas. Elas têm acesso a alguns movimentos, a alguns entendimentos dessas vidas passadas, de uma ou de outra. Raríssimas exceções, né? A grande massa, 99%, vem sem a memória. Se a inteligência universal nos manda para cá sem essa memória, se a inteligência universal nos manda para cá sem esse acesso, eu não vou discutir com a inteligência universal. Eu não vou discutir. Existe uma razão para que a gente venha para cá sem esse acesso. Existe uma razão. Não sou eu quem vou dizer para você, olha, vem aqui, vamos fazer aqui para você ver o que você foi, quem você foi. Jamais. E, de novo, entendo que se a inteligência universal nos manda para cá sem a memória, é porque é para a gente não acessar essa memória. Não interessa para nós, né? O que nós precisamos, né? Por que uma pessoa, em geral, busca o processo de regressão? Porque ela tem uma dificuldade com algumas coisas, às vezes com alguma pessoa, às vezes, em geral, pai, mãe, irmãos, né? Tem uma relação muito difícil. Então a pessoa quer buscar na regressão para poder entender. Não precisa nem fazer regressão. Tá? Se essa pessoa está te infernizando hoje, é porque você infernizou ela na vida passada. Não tenha dúvida disso. Não precisa voltar lá, não. Tá? Não precisa voltar lá, não. É ação e reação. É um processo de continuação. Tá? Então, quem é difícil para você hoje, pode ter certeza, você foi difícil para essas pessoas, para essa pessoa lá atrás. Haja com amor. É esse o movimento que a gente tem que fazer. Trate essa pessoa difícil, muito difícil, porque ela é o seu principal desafio. Trate esse lidar, trate esse movimento, esse convívio, trate da maneira mais amorosa possível. É isso que você precisa fazer. E não lembrar o que foi que você fez lá, porque talvez você não dê conta. Talvez você não dê conta de saber o que você fez com essa pessoa na vida passada. Né? Então, por isso que a inteligência universal nos manda para cá sem as memórias. Eu prefiro não forçar esse movimento. Eu prefiro não forçar. Eu prefiro que você siga o entendimento que se essa pessoa é difícil para você hoje, você foi difícil para ela lá atrás. Trata ela com amor. Trata o máximo possível que você puder de uma forma amorosa. E aí você vai conciliar, você vai ajustar, você vai reconciliar com essa pessoa, tá? Então essa é a informação sobre o processo de regressão a vidas passadas, tá bom? Eu espero você em algum desses meus
contatos virtuais, Facebook, Instagram, o meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta, ou às 2 da manhã, domingo que vem, aqui na Vibe Mundial. Até lá!